Boa noite a todos. Sejam sempre muito bem-vindos, né? Hoje nós estamos em poucos encarnados, mas jamais poucos desencarnados, né? Antes de nós começarmos, vou apresentar a nossa palestrante, é a Fátima, né? A Fátima Xavier veio de Tupã com o seu esposo e vai falar sobre o tema homenagem ao Dia das Mães, né? Então, antes de eu fazer a leitura, agradeço a presença da senhora, sejam sempre bem-vindos, né? A casa é pequena, mas é acolhedora. E eu gostaria de divulgar que o centro adquiriu esse livro, Jesus no Lar, tá? São várias histórias de Jesus, várias passagens, e eu também comprei, por quê? Porque dá para ler no Evangelho do Lar. Cada passagem dá para a gente fazer na leitura do Evangelho do Lar. Este livro apresenta lições ensinadas por Jesus em reuniões na casa de Simão Pedro, onde foi realizado o primeiro culto cristão no lar. Aborda temas como o amor ao próximo, o valor de servir, a compaixão, a educação, etc. Demonstra a permanente atualidade da mensagem evangélica, a todos acessível, e enfatiza a necessidade de cada um se reformar interiormente, revendo seus pensamentos e suas atitudes, buscando ajustá-los à verdadeira moral cristã. A reunião familiar semanal em torno do Evangelho é prática das mais úteis aos cristãos. Por isso, recomenda-se que, junto com o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e outros livros de escolha do grupo, Jesus no Lar esteja sempre nas reuniões para leitura e consulta. Em grupos onde haja crianças, é útil acrescentar o livro Pai Nosso, pelo Espírito Meimei. O livro Pai Nosso é um livro mais infantil, mas ele vai detalhando os trechos do Pai Nosso. Um excelente livro também. Então, nós vamos ler do livro Meimei, o Amor Perfeito, psicografia de Mildes Carvalho Bona. O texto é: No turbilhão da vida. Rogamos a Jesus que os acordes de seus ensinamentos despertem as almas inseguras que buscam alívio para suas dores. No oceano das dificuldades, as ondas agitadas da dúvida machucam o coração que ainda não se fortaleceram na fé. Choram nos testemunhos redentores e se revoltam com as asperezas que a dor proporciona. Somente o amor poderá orientar as almas na escolha de caminhos. O amor, cantado e decantado em versos, às vezes se situa muito distante para ser vivenciado, mas, apesar disso, senti-lo não é impossível. O afago da mãe natureza na brisa matutina que chega às faces do trabalhador é o carinho de Deus para com seus filhos. Quando ele se revela nas pequeninas coisas e é percebido pelas criaturas, um novo caminho se ilumina, e por mais que a tormenta atinja o oceano revolto da vida, a segurança e a firmeza de propósitos ensejam a luz que aclara, acalma e abençoa. Ninguém está desamparado. Na alegria ou na dor, o olhar de Jesus é luz que esclarece as dúvidas da solidão, abençoando sempre, para que uma só certeza se fixe na alma: ninguém está só. Jesus está sempre presente para aquele que o busca. Levemos nossos pensamentos a Deus, mentalizando a imagem do nosso mestre amigo, Jesus, agradecendo todas as bênçãos que recebemos diariamente, o dom da vida, a oportunidade de conhecer e aprender essa doutrina maravilhosa, a oportunidade de trabalhar, de estarmos aqui reunidos, encarnados e desencarnados, para aprendermos um pouco mais. Senhor, permita
que os benfeitores responsáveis por esta casa possam auxiliar a nossa irmã Fátima e que suas palavras caiam como um bálsamo em nosso coração, nos auxiliando e nos fortalecendo para o dia a dia. E que todos aqueles que também estão em suas casas possam receber esta mensagem e conosco sempre se sentir agraciado com as bênçãos de Deus. Em teu nome, Pai, pedimos a permissão para iniciarmos as atividades desta noite. Então, senhora Fátima, o espaço é tudo da senhora. Só vou colocar um presentinho pendurado aqui na senhora, dá licença. Fique à vontade. Tá? Obrigada. Muito obrigada. Obrigada a você. Boa noite a todos. Que o amor do Pai esteja em nossos corações nesta noite. Que a paz que Jesus nos ofertou, nós possamos senti-la nas horas difíceis da nossa vida, para que nos dê o equilíbrio necessário para atravessar os desafios que a vida oferta a cada um de nós. Para mim, hoje, é um motivo de muita alegria estar presente nesta casa tão abençoada. Convite, e aqui estou. A doutrina espírita nos ensina que estamos sempre aprendendo. Eu não sei nada da vida. Estou aqui como aquela criança, pela primeira vez, que vem no aprendizado. E me sinto assim. Então, que nós possamos, como ela disse na oração, buscar a figura de Jesus, serena, meiga, para que nós possamos transmitir as palavras necessárias ao nosso coração. A doutrina espírita não nos dá o direito de dar receita a ninguém, porque não somos médicos. Nós somos aprendizes do Evangelho de Jesus. Há mais de 2000 anos, a gente ainda não consegue colocar em prática o que Jesus veio nos ensinar aqui na Terra. Num planeta de provas e expiações, onde todos nós, como eu disse, enfrentamos desafios. Mas hoje, o objetivo das minhas palavras é uma homenagem ao Dia das Mães. No dia 8 de março, comemorou-se o Dia Internacional da Mulher. E no segundo domingo do mês de maio, comemora-se o Dia das Mães. O que a doutrina espírita nos ensina sobre ser mãe? O que é ser mãe nesse planeta de provas e expiações? Mas vamos aqui lembrar um pouquinho o passado, para que nós possamos entender o que nós vamos falar. Na antiguidade, no século passado, a mulher não estudava, a mulher não votava, não usava calças compridas, a mulher não frequentava bares, não trabalhava fora, e questionava se a mulher tinha alma. E até hoje, em muitos países, a mulher não é respeitada, e também a mulher, por ser um sexo frágil, como eles diziam, ela sempre era submissa ao homem. Passados-se os séculos, muita luta, a mulher ocupou um lugar de trabalho, saiu fora, e aqui ela era domesticada ao lar para servir o Senhor, seu marido. E se o homem estivesse na sala, a mulher não poderia chegar até a sala. Então, passados-se os costumes, os hábitos, os séculos, mas hoje nós avançamos muito em tecnologia. Falo com quem eu quiser, questão de minutos. Nem conheço. Avançamos muito. Mas ainda a moral, o entendimento para com o meu próximo, eu não consigo exercitar. E hoje, diante de todo esse avanço, o feminicídio em larga escala.
O homem ainda não compreendeu que para chegar à Terra, num processo de experiência, de aprendizado, ele necessita do aconchego de uma mãe. Não entende que essa mãe, Deus, um Pai justo, misericordioso e bom, concedeu à mulher o dom, a nobre tarefa de trazer no ventre os filhos que é de Deus, para aqui na terra conduzi-los ao bom caminho. Então, passou o tempo, mas ainda os costumes enraizados no espírito não deixou, nós não conseguimos combater. Porque eu não consigo ter tolerância para com o outro, eu não consigo compreender, eu não consigo perdoar, eu não consigo entender o outro ainda com tanto avanço tecnológico. E é necessário esse progresso. As vacinas, os antibióticos, curas de doenças graves, mas o homem ainda dentro de si, ele não consegue entender que Deus é Pai de todos nós. Somos irmãos. Posso estar na profissão que eu estiver, eu sou filho de Deus. E se não realizar dentro de mim aquela tarefa, aquela busca, aquele movimento de reforma, que adianta tudo isso? Vou adentrar o mundo espiritual, porque somos espíritos, pior de que quando lá nós viemos para cá. Então, voltando aqui, ser mãe é uma tarefa difícil, porque nós temos que não só carregar o filho no colo, aquele ser, aquele anjo, mas conduzi-lo ao caminho do bem, no respeito, na dignidade. Não é tarefa fácil para ninguém, porque a mulher saindo ao trabalho, ela adquiriu hábitos de beber, de fumar, não é crítica? Porque a doutrina espírita nos diz que nós temos livre-arbítrio, Deus não interfere, cada um de nós somos livres. Por isso que a gente não entende tanta violência aqui na Terra, porque quando eu penso, vou matar, aqueles espíritos se afiniam com a minha energia, com o meu pensamento e me conduz para aquele ato que eu planejei. Então, ser mãe é aquela tarefa que Deus confiou aos seus filhos para que nós possamos trazer à terra, aquele ser, e ali conduzi-lo, ampará-lo, dirigir para um caminho do bem. Pode ser mãe de barriga, pode ser mãe de coração, porque a mãe é aquela que ampara, mãe é aquela que conduz, mãe é aquela que coloca hábitos no caráter, vai adquirindo. É tarefa fácil para nós hoje, no mundo que nós estamos vivenciando? Onde o vício, o prazer, é uma porta larga a tudo que a gente quer ser conduzido para aquele caminho. Então, ser mãe, quando nós trazemos aquele ser, saímos da maternidade com aquele anjo, a gente não questiona. Nós estamos grávidas, preocupamos com o quarto, com a decoração, se vai ser qual sexo, é menino ou menina? O que vai ser? Se vamos trabalhar fora, com quem vai cuidar, muitas vezes deixamos a televisão educar os nossos filhos, hoje a internet. Gente, não se preocupa, que espírito é este, Senhor, que está trazendo para dentro do meu lar, para que eu conduza ao bom caminho, até o livre-arbítrio dele se colocar pronto. Nós nos preocupamos. Se preocupamos, é necessário a roupa, é necessário hoje, é necessário o quarto, é necessário a alimentação, é necessária a educação, a escola, é necessário quem vai cuidar, tudo isso é necessário. Mas o mais importante, como espírito que somos, que espírito é esse? Que eu tenho que ali podar o caráter, e colocando hábitos, e colocar aquela pessoa, e um dia melhor, e entregar a Deus. E nesse momento é difícil. Então, se você perguntar a uma mãe,
Qual é a felicidade para ela? A alegria, ela vai te dizer, o dia que nasceu meus filhos, ou o dia que nasceu meu filho. Que eu peguei aquele anjo, saí da maternidade, aqueles olhinhos olhando para mim. E aqui uma pausa, um parênteses, nós fomos embrulhados, enfaixados, nem o olho abria, ficava uns 15 dias lá escondidinho. Não abria a janela, não vamos mentir. Nós nascemos assim, não foi assim? Foi. Abria a janela, era no escuro, não podia visita. Fachado. Hoje a criança nasce o quê? Só falta falar, o que você quer de mim? Chora, e assim, não é? São outros espíritos que vieram povoar a terra. Requer de nós paciência, a habilidade, muito inteligente, mas a moral nós temos que colocar ali e podando limites para o entendimento. São inteligentes. Pega o celular, desmonta e fala: o que você quer que eu faça aqui? Você não sabe fazer nada. E você fica ali naquela situação difícil. Não é assim? É assim. Nós fomos aprendendo, os nossos pais olhavam, nós saímos assim, quietinho, e ali nos sentia mágoa, nos sentia rancor. Vivíamos e somos o que nós somos hoje, graças aos nossos pais. Mas estamos em outra época. Então, hoje nós temos que colocar limite. A gente esquece que ser mãe não é dar o celular para o filho. Ser mãe não é dar uma roupa cara para o seu filho. Não é dar uma escola cara para o seu filho. É ensinar o respeito e o amor a Deus acima de tudo e de todos. E ao próximo. Ele tem que respeitar todos. Então, ser mãe não é tarefa fácil, porque Deus nos faz e nos dá a oportunidade do esquecimento espiritual. Porque se eu saísse da maternidade com aquele anjo e soubesse o que ele foi no passado, ou ele soubesse o que eu fui para ele, nós levaríamos para casa? Levaríamos? Não. Matou sua mãe, matou você, não. Vamos ser sinceros com a nossa consciência. Então o Pai é tão justo que vai começar num novo corpo, numa nova experiência, numa nova função, aquilo que nós não conseguimos resolver no passado. Por isso que há tantos conflitos, há tantas desavenças dentro do lar, porque muitas vezes o filho não compreende a mãe. Eu gostaria de... Não, essa é que você conseguiu se ajustar no mundo espiritual para vir à Terra. Não tem outra. É essa. E os laços que nos unem é espiritual. Nós podemos chegar aqui na Terra, não, todo mundo tem seus direitos, advogado está ali, direito civil, ninguém, mas ninguém é obrigado a conviver com uma pessoa que não tem respeito, não tem amor, não tem carinho, não tem afeto, os filhos dentro de casa, vendo toda aquela discussão, aquela violência. É necessário que se separe. É um direito. E é necessário mesmo, como espírito, para que amadurecemos. E quando separamos, aí nós vamos amadurecendo. Mas quando chegarmos no mundo espiritual, os desígnios que Deus usa para conosco, dentro das suas leis, que são imutáveis, vão nos trazer de novo para o equilíbrio, para a reeducação espiritual. Estamos aqui para isso. Por isso que ainda não conseguimos ter uma harmonia, mas a base é o amor. O amor de mãe, não conhecemos o outro aqui na Terra. Aí questionamos assim, mas tem mães que jogam os filhos no lixo? Tem mães que amarram em boca de saco de lixo e joga fora? Joga em caçamba? Existe muitas. Está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 891, quando Kardec, sabiamente, na luz, pergunta aos espíritos superiores: por que tem mães que odeiam seus filhos até antes de nascerem? E eles respondem
que isso é uma prova, uma expiação para os filhos. Se foi um mau filho, vai vir para reeducar, vamos dizer assim, para expiar aquela situação. Porque o amor de mãe, nós vamos conquistando em experiências. Porque aquele ser que eu tenho comigo como anjo, para chegar ao anjo, nós precisamos de muitas experiências, muitas reencarnações, para chegar naquela harmonia. Não tem mães que às vezes falam assim, olha, meu filho hoje eu criei, fiz de tudo, e olha hoje como está. Nem lembra que eu existo, porque ontem foi o Dia das Mães. Quantas receberam abraço, carinho, um telefonema, e quantas estão em asilo, jogadas, esquecidas, porque não é crítica, muitas vezes a família não pode cuidar. Tem que trabalhar, pessoa desenvolve um Alzheimer. Quem que vai olhar? Não pode deixar sozinha. Tem que ter cuidado com aquele ser. Então, mas muitas estão ali porque a família tem condições financeiras, mas passa a ser um encargo para aquela pessoa. Ser mãe é um sentimento tão nobre, o amor, porque a mãe perdoa. Se ontem nas penitenciárias os pais estavam lá, as mães sim, as mães estavam lá, porque a mãe acredita, é da intuição feminina, como dizia Chico Xavier, toda mãe tem um segredo, dela para com Deus, ao ato que ela se tornou mãe. Pode ser de barriga, pode ser de coração, é mãe, tem aquele sentimento. Então a mãe está lá. E Deus colocou o homem e a mulher para juntos caminharem. E entregou os seus filhos para que um dia eles pudessem retornar para o mundo espiritual melhor. Porque essa é a nossa tarefa. E a gente sente uma dor tão grande, na partida muito grande, porque não é fácil. Não é fácil para ninguém, porque nós estamos preparados, os filhos enterrarem os pais pela idade da física. Mas quando acontece o contrário, a dor é muito grande, muito grande. A mãe de um suicida, de um filho suicida, a mãe de um filho doente, tem que buscar força para cuidar daquele ser. Porque nem todo mundo entende a doutrina espírita, está no espiritismo. E Chico Xavier, o que ele fez com as psicografias? As mães o procuravam no momento de dor. E ele compreendeu que aquela dor era muito grande. Então ele dizia que a morte não existe. Provava ali nas psicografias que a vida continuava. E aquela mãe consolava, porque sabia que o seu filho estava vivo. Porque o corpo entra em decomposição, mas o espírito continua vivo. Por isso que ninguém clonou ninguém. Nós somos todos diferentes, até os gêmeos. Somos diferentes. E ninguém ainda conseguiu clonar. Onde está o espírito? Está aqui? Está aqui? Está aqui? Aonde está ele que anima o corpo? O corpo sem o espírito é inerte. Não tem vida. Então não conseguiu. Então Chico Xavier nos mostrou, através das cartas, a mãe chegava aflita, desesperada. Era o tesouro que ela tinha. Foi embora. Às vezes até amaldiçoando Deus, por não compreender que nós temos um prazo de validade. E nossa senha ficou lá. O número está lá mesmo. Do outro lado da vida. Não está aqui. E os filhos não são nossos. Nós demos a vida orgânica. Mas a vida do espírito já existia muito antes do espírito chegar, do aquele ser chegar aqui na Terra. Sabemos a nossa idade espiritual? Não. Então, aí o esquecimento espiritual é necessário. Aquele ser pode ter muita experiência, muitas bagagens, até muito mais que nós, mas estamos em função diferentes para o reequilíbrio, para a reeducação, para o ajustamento. Então, ser mãe é isso. E muitas mães nordestinas são mães, estão lá no Nordeste, naquele sertão de miséria, de fome, pouco alimento, deixam de se alimentar
para dar o que comer ali a sua prole, sua cria. 8, 9, 7 filhos. O pai não sei onde está. Entendeu que a mulher que tem que ter responsabilidade, e ela tem, então ela não é um sexo frágil. Tem coragem. Trabalha. Muitas hoje, nesse momento, não tomaram nenhum banho ainda, não chegaram em seus lares. Estão dentro de metrô, de ônibus, de trens, muitas vezes até não tem nem o dinheiro para retornar para sua casa, estão a pé. São mães, estão ali. E conhecemos lá, em Uberaba, Dona Aparecida Ferreira. Ouviram falar? Do Hospital Selvagem, do Fogo Selvagem. Foi tida como louca. Vivia lá no viaduto pedindo esmola para construir o hospital, que eu sei só tem ele hoje no Brasil. Não sei se construíram outros. Dona Aparecida Ferreira. Mãe, levava os doentes na sua área, porque a família não deixava entrar. Foi expulsa. Chico deu toda a força que ela necessitava para construir um hospital. Mãe de muitos doentes, desencarnou já. Mãe de muitos doentes. É mãe. Então, ser mãe, aquele ser não é um boneco. Não é, é um espírito com muitas experiências. E nós, muitas vezes, não entendemos que a função dos pais é a educação, é colocar limites, é o exemplo. E como nós saímos ao trabalho, adquirimos vícios e trazemos dentro do lar. E nós somos o que dos filhos? Nós somos o alicerce. Como o amor de mãe é o único que nós conhecemos aqui na Terra, ele é a base, é o alicerce para suportar todas essas paredes. Aqui o teto que precisa de um bom alicerce, senão as paredes caem. Então Deus confiou na mulher essa tarefa. E o homem para ajudar. Porque muitos hoje mudamos um pouco a convivência, sociedade, o hábito. Hoje muitos casais não querem filhos mais. Cuidam da beleza, trabalho ocupa muito tempo, adota cachorro. Estou fazendo crítica. Adota cachorro. E agora a gente viu uma reportagem. Aquele bebê que parece ser humano. Viu uma reportagem. E se fosse nós que estivéssemos no mundo espiritual para reencarnar, como que estaríamos? Então, nós vamos mudando os hábitos, mas Deus é Pai, suas leis não mudam, é imutáveis, tanto para mim, quanto para ela, quanto para o outro, como para todos, suas leis não mudam. Nós que temos que melhorar e buscar o entendimento. Não é que a sociedade está atrasando, é que é falta de entendimento. Como o homem ainda não entendeu, comete esses crimes, que precisa chegar à terra através do ventre de uma mãe, senão vai nascer órfão, mas precisa de uma mãe e de um pai. Precisa. Então, como que vai ser? Então, o entendimento é a busca da luz, do conhecimento. E a doutrina espírita nos ensina que o espírito não tem sexo. Ora eu estou nessa função, ora eu estou em outra. E a necessidade do meu espírito é que vai me conduzir para aquela experiência. Então, quando a nossa responsabilidade diante dos nossos atos é que vai nos dizer o que nós necessitamos, uma nova experiência. Então, nós não conseguimos ainda compreender os desígnios que Deus usa para que nós possamos caminhar aqui na Terra em experiência. Disse tudo isso, mas a educação é fácil? Uma mãe cuida de 100 filhos, 100 filhos não cuida de uma mãe. Isso, exatamente. Não é? Isso, exatamente. Não cuida é o que põe no asilo, né? As nordestinas, 8, 9 filhos. Muitas têm.
Qual deles vai cuidar? Porque quando Jesus nos disse assim, ó, honra teu pai e tua mãe, não é no dia de sexta-feira nas escolas públicas, particulares, aquela homenagem à mãe. Fiz uma lembrancinha e vou entregar à minha mãe. É necessário, porque quem é professor sabe, que precisamos disso ainda. Precisamos disso. A mãe tem que estar lá, os olhinhos ficam brilhando, procurando onde que está. E quando não vai, que frustração. Mãe precisa até trabalhar psicologicamente muitas vezes. Necessitamos. Honrar teu pai e tua mãe é cuidar na velhice. Quando nós envelhecemos, quando nós precisamos trocar de fralda, quando nós estamos acamados, quando nós precisamos dar comida na boca, porque as mãos tremem, não conseguimos pegar ali o alimento e levar até a boca. E quem ali vai ter a paciência necessária para fazer isso no mundo de hoje, onde nós queremos tudo pronto? Então aí que está, honrar teu pai e tua mãe vai mais além, não é homenagem. Quando nós estamos sadios, bonito, bem arrumado, com bom emprego, boa saúde, o pai e a mãe, muitas vezes, numa formatura de faculdade, fica lá fora porque ele não tem a roupa adequada para chegar até a mim. Mas esqueceu que aquele pai, aquela mãe, quando eu digo mãe, o pai junto no trabalho, aquele que cuida, aquele que ampara, aquele que está ali dando força. Quantos pais trabalhadores na roça, com as mãos calejadas de sangue, muitas vezes se privaram de muitos bens materiais para dar aquele título de faculdade para aquele filho. E quando ele chega nessa situação, quem é que vai cuidar? Quem? Mas a herança é bem dividida, porque se não for, arruma advogado. E aí eu quero a minha parte, não é assim? Assim. Então, se isso tudo a gente não pensa que é um espírito, que um dia nós vamos responder por todas as nossas atitudes e comportamentos aqui na Terra. Tudo. Eu deixo a minha consciência adormecida. Mas diante das leis de Deus e da memória do Espírito que está vivo, ela está gravada. Quando eu tenho preconceito, quando eu não ajudo, quando eu não entendo que o outro está numa idade espiritual diferente da minha, quando eu passo por aquele ser que está ali jogado na calçada e falo, olha aí, por que não vai procurar um trabalho? O que está fazendo aí? Ou então eu ignoro mesmo, pulo por cima e nem entendo. Ele é filho de Deus. Estamos em situações diferentes. Um dia, pela lei da reencarnação, ele voltará ao equilíbrio. E muitas vezes, ali eu estou fazendo um estágio para trazê-lo ao meu convívio. E porque lá, quantas mães, quantos pais, quantos irmãos nós já tivemos? Às vezes o vizinho, que eu não gosto, ele já foi um familiar meu. Porque os laços são espirituais. É que nós não estudamos o espiritismo como deveria, a doutrina espírita. A gente acha assim, é meu filho, minha casa, meu carro, meu dinheiro, minha conta, isso tudo é meu. Não, diante de Deus é nós, é nosso. Somos irmãos. Aqui eu sou administrador destes bens. E se eu não administrar de acordo com as leis de Deus, um dia aquela situação eu tenho que rever, buscar no equilíbrio. Por isso que a gente não entende, muitas vezes, porque o outro caiu, o outro está naquela situação. A gente não entende, a gente critica. E muitas vezes a gente não sabe aonde está a lei de Deus. Não tem uma receita, não está nos livros, não está na Bíblia. Está onde? Consciência de todos nós. Mesmo naquele que está lá no presídio, o pior assassino, o estrupador. As leis de Deus, quando ele nasceu, como espírito ele foi criado, as suas leis estavam contidas lá. Está adormecida, porque Deus não interfere. É isso que a gente não entende. E dentro
dentro do nosso lar, dentro da nossa convivência, porque a convivência não é as paredes da casa. Convivência é o dia a dia, é o respeito, é o entendimento. Gravado, a gente vem de uma situação, vamos aqui lembrar um pouquinho. Os nossos pais, a gente morava em sítio. Acredito que muitos aqui, pode até ser, o avô, sítios, fazendas, naquela época não existia essa urbanização que tem hoje. Muitas famílias numerosas para trabalhar em lavoura. A educação era outra. Não é que aquele tempo era melhor, é isso que eu estou dizendo. É o entendimento. O que os pais faziam? Não tinha banheiro, não tinha van, não tinha carro. As estradas não tinham asfalto. Tinha que estudar, tinha que trabalhar, se esforçar com boa vontade, ter disciplina. Muitos filhos, o que fazia? Os que iam estudar tomavam banho primeiro. E ninguém brigava. A mesa, o alimento. Lembra um pouquinho para ver como que era a educação. E o governo não dava nada. Não dava caderno, não dava lápis, não dava borracha, não dava camiseta de uniforme de maneira alguma. Comprava-se fazendas na época da colheita, quando recebia. O alimento era pouco, porque a gente vem da Segunda Guerra Mundial, do fim, então era escasso, destruiu tudo, tinha que construir tudo de novo. Então era difícil. Colocava a mesa, bastante filho. O alimento era escasso. Então tinha o dia da carne. Dia da carne. Colocava o bife no prato. 5 irmãos. Mandava o mais velho dividir. O espertão dividia uma parte bem boa para ele. Colocava no prato. O pai olhava, não dizia nada. Daí a pouco todos pegavam o seu pedaço, falavam agora o seu, divide em 4. Nossa. Era assim que era a educação, não era assim? Era assim. A gente era depressiva? Ainda dizia mais ainda. Vem aqui, vou te dar uma surra agora. Porque você fez isso e isso na escola. Agora você vai aprender. Ia dormir quietinho, ainda dizia benção pai, benção mãe. Então hoje os costumes mudaram, nós gritamos por liberdade. Nós éramos omisso, oprimido. A gente queria conversar porque os pais nos diziam, eu te amo, muito obrigada, boa noite. Era diferente, era o olhar, mas o olhar de carinho, o olhar de educação. Por isso que somos o que nós somos hoje. Senão a gente não aprenderia. Hoje a criança nasce fazendo birra. E você, para ali, você dá o celular, ele joga no chão, ele quebra, ele faz, e você dá o melhor brinquedo, paga lá em 12 vezes, sacrificando. E ele desmonta tudo e não é o que ele quer. Porque ele quer o quê? Nós somos frágeis. Quer carinho, quer o aconchego, quer o entendimento. E nós trabalhamos muito para manter os bens materiais. 2, 3 empregos. Esquecemos que nós somos espíritos, como eu disse. Então o dia dos pais tem que ser todos os dias da nossa existência, todos os dias da nossa vida. Eles que assinaram lá em branco uma promissória, vamos lá para a terra e vamos fazer diferente agora. Vamos voltar melhores e vamos aprender juntos. Vamos exercitar o amor. Vamos na compreensão, mas quando chega aqui, a ilusão da matéria nos complica os pensamentos e os nossos desejos e o nosso coração. Então, se você perguntar por uma mãe, qual o dia mais triste da sua vida? 99% vai dizer, o dia que eu entreguei meu filho a Deus. O coração parte ao meio, porque a dor não tem como dizer dói assim, dói lá, ela dói mesmo. Somos seres humanos. Dói demais, porque a gente ali, nós fomos preparados para enterrar os nossos pais pela lei da física, pelo envelhecimento.
E quando acontece o contrário, é muito doloroso, é muito triste. É um momento de muito sofrimento, porque a gente esquece que os filhos são de Deus. Deus disse: vai, meu filho, aprende. E como Ele é um pai que ama, que cuida, Ele fala: um dia você vai voltar. E todos nós voltaremos, sabemos o dia e a hora. Mas para uma mãe é o dia mais difícil. Ver ali o filho amoroso, aquele anjo naquele caixão. Mas a doutrina espírita é consoladora. Ela tirou essa dor do túmulo, porque ninguém morre. Continuamos a verdadeira vida. Chico provou a todas as mães. E nós sabemos disso. Mas a dor ainda é imensa. Porque a separação, tanto física dói, imagine a espiritual, porque adiamos os momentos de alegria, os momentos de estar juntos, o momento do abraço, porque o orgulho ele impede, ele é uma trava, ele complica, a vaidade muito mais. Muitas vezes a gente tem autoridade de pai hoje, e nessa autoridade de pai, a gente quer que o outro seja como a gente pensa. Como eu estava dizendo aqui, aqueles hábitos, os costumes dos nossos pais. Os nossos filhos são diferentes. Eles não aceitam esses padrões. Hoje é outro. E a gente tem que aceitar. Mas como que a gente tem que fazer? Ser induzido pelo erro? Não. Deus nos colocou pai. Enquanto você estiver na minha casa, sobre os meus cuidados, você tem que respeitar, porque ainda você está aqui. A gente não tem esse diálogo. A gente quer resolver com os bens materiais. Bens materiais, você não compra o coração de ninguém. Por isso que quando a gente dá um mimo para uma pessoa, você é muito amigo, você fala: nossa, mas me decepcionei com fulano, porque você não comprou o coração. Coração você conquista com valores espirituais, na bondade, que são os adjetivos do amor. A bondade, a tolerância, o entendimento, a paciência, o carinho, o afeto. Tudo isso. Isso você tem que desenvolver dentro do lar de um para com o outro. E a gente adia, porque Jesus veio nos ensinar o valor da comunicação. A gente hoje esqueceu. A internet nos faz isso. É melhor eu mandar uma mensagem do que eu for ligar para a pessoa. Às vezes a pessoa não vem na casa espírita. Demora lá 2 meses, 3 meses. Ah, não veio porque não quis. Não. É teu irmão, procura saber. Não é saber o que está acontecendo com a vida dele. Isso é problema dele. Mas fulano, eu tenho notado sua ausência na casa espírita. Aconteceu alguma coisa? Você está bem? Sua família? É outra conversa. Igual dentro do lar, é fácil. A nossa vida corrida, estressada, a gente sentar junto, marido, os filhos, num momento propício, não é na hora do alimento e nem na hora que as pessoas estão nervosas, mas é a hora que está tudo bem. O que nós necessitamos dentro desse lar, para que a nossa convivência possa ser harmoniosa, equilibrada, na base do respeito de um para com o outro, porque Deus nos colocou junto para junto aprendermos e um dia junto responderemos por todas as nossas atitudes, boas ou más. É fácil falar isso? Orgulho não deixa, não deixa. A autoridade, pai, a gente vem lá daquela época onde a gente mandava, a gente era autoritário e a gente ainda vem. Então, como o espírito não tem sexo, numa outra oportunidade a gente muda a função. Ora pai, ora filho. Aqui na terra a gente já muda. Ora nós somos pais, ora nós somos filhos. Aí do outro lado da vida, os desígnios de Deus é a necessidade do nosso espírito. Aí a gente vai voltar numa outra função para o aprendizado. Então, a doutrina espírita nos diz isso. Jesus sempre valorizou as mulheres. Se a gente voltar aqui o Evangelho. Maria de Magdala, a mulher equivocada, foi pega em adultério. Marta e Maria, onde disse a Marta que estava ansiosa e Maria escolheu a melhor parte. Sempre valorizou. Maria de Nazaré, mãe de Jesus,
Nossa mãe, o espírito de muita luz, trouxe Jesus no ventre. Veio lá daquelas falanges espirituais, siderais, para vir aqui na terra, ensinar Jesus a caminhar. Um grande espírito. E nos ensinou naquele momento de sofrimento. Viu seu filho ser ali crucificado por homens cruéis. Quem é aqueles homens? Nós. Viemos de várias existências, até chegar no ponto que nós chegamos. Ou achamos que Deus dá privilégio a nós agora. Nós estamos assim nesse corpo, nessa situação. Imagina, doutrina espírita tem 200 e poucos anos. A gente vem de muitas guerras, de muitas lutas, de muito sofrimento, para chegar nesse ponto aqui. Maria de Nazaré. Muitas pessoas não respeitam, nós temos que respeitar. É mãe de Jesus. Chico dizia assim, que enquanto Maria estiver cuidando da humanidade, cuida de mim, que sou teu filho. Então, nos momentos de aflições, de angústia, daquele desentendimento, dentro do lar, lembramos de Maria, suportou tudo serenamente, com equilíbrio, um espírito de muita luz. Ilumina a terra, trabalha no Vale dos Suicidas, resgatou Judas. Está lá. É que a gente não estuda, a gente não busca conhecimento. Ana Jarvis, para caminhar para o encerramento. Ana Jarvis, uma americana do estado da Filadélfia, na entrega, naquela dor de entregar sua mãe a Deus, pediu para o prefeito que ela pudesse homenagear todas as mães, os filhos que haviam perdido suas mães com um cravo branco. Que a gente vê hoje um grande comércio. Umas ganharam flores, beijos, abraços, mimos caros. Outras nem um telefonema, nem um bilhete. Estão lá, esquecidas, abandonadas. Então nós temos que entender que aqui na Terra, todos nós necessitamos deste amor, porque não conhecemos o outro. Temos que ter respeito. Ah, mas minha mãe é alcoólatra, minha mãe é isso. Mas ela trouxe você ao mundo. Não sei que espírito que ela veio ali embalado naquele anjo, naquele corpinho angelical, para te trazer. Respeite. E você faz o quê para os seus pais? Mudou a história? Contei aqui os hábitos, os costumes. Nós, como nós fazemos com os filhos? Diferente hoje? Usamos a tecnologia. Usamos o material. Então, que nós possamos entender que nós somos espíritos, ora homem, ora mulheres, e caminhar junto para entregar os filhos que é de Deus. Olha a confiança de Deus em nós com os seus filhos. O entregou. Então, nós temos que, em um dia, entregar, ele é dele, não é nosso. Estamos juntos temporariamente. E vou encerrar com uma historinha, gosto de contar história. E essa história, eu não vim aqui, como eu disse, dar receita a ninguém. Quem dá é médico, quem faz tratamento psicológico é psicólogo. A gente troca informação, troca experiência. E aquilo que é bom para mim, eu passo aos meus amigos. É só isso, só isso. Estou em fase de processo espiritual, porque sou um espírito, tenho família, tenho conflitos, e quem não tem um parente chato? Aquele parente chato, que toda hora cutuca o nosso calcanhar de Aquiles, exigindo perdão, compreensão, entendimento. Então essa historinha, a lenda das estrelas, se conhecem, eu também conheço, gosto muito, porque a nossa gratidão, essa casa que hoje está nos recebendo, as mães que aqui passaram, se encontram no mundo espiritual, com certeza muitas delas estão aqui, vêm ouvir a prece, ouvir as palavras, está junto de nós, muitas vezes até nossas mães. Então, nosso sentimento de gratidão para com elas, porque vieram de uma época difícil, onde tudo era difícil, mas são mães, trabalharam muito. Essa história diz assim que um empresário muito bem sucedido não acreditava em Deus. Tinha 2 filhos, um tinha 7 anos,
outra tinha 5 anos, um menino e uma menina. E pelos revés da vida, um dia sua mulher adoeceu. Ela cuidava de tudo, da roupa, do alimento, da agenda, de tudo. E ele, diante daquela situação, a mulher, naquela doença grave, foi ao médico. O médico disse, olha, tem poucos meses de vida. E naquela época não existia o que nós temos hoje de condições de antibiótico, de assistência médica. E ele se viu ali naquela situação muito difícil, os filhos via sua mãe se definhando, e ele teve uma ideia, vou retirá-la daqui. Ela desencarna, falece em outro lugar, e continuou a minha vida com meus filhos. E assim ele fez. Um dia a esposa veio a desencarnar, ele veio para casa com os filhos de novo, e as crianças começaram a perguntar. Nesse tempo que a esposa ficou doente, afastada, ele colocou as crianças num colégio interno. E foi buscar, quando a mãe desencarnou, e trouxe os filhos para casa. O filho mais velho começou a questionar, onde está a minha mãe? Ah, sua mãe foi fazer uma viagem, logo ela volta, ou talvez ela nem volta. O filho, no outro dia, sentou com o pai e disse, não, minha mãe não faria isso com nós nunca. Onde está a minha mãe? Quero saber onde está a minha mãe. E ele, diante daquela aflição, daquela agonia, não tinha resposta, não acreditava em Deus. Mas naquela noite ele pensou, olhou para o céu, para o firmamento, o céu estrelado, lindo, as estrelas brilhando, piscando. E como Deus é bom, Deus cuida de cada um dos seus filhos. Mandou um anjo lhe intuir a contar a seguinte história. E ele começou no outro dia de manhã, na hora do café, chamou os filhos, sentou à mesa e começou a história. Meus filhos, existe uma força e essa força é Deus. Não sei de onde vem, mas ela existe. E este Deus, ele criou os rios pequenos, colocou os peixes menores nesse rio, criou os mares, os rios grandes, colocou peixes grandes, criou as florestas, colocou os pássaros cantavam, criou o sol, criou o homem, criou a mulher. E criou as noites, mas as noites ficavam tão escuras, não tinha brilho. Aí ele teve uma ideia que todas as mães que morressem na terra, elas se tornariam uma estrela no céu, porque mesmo que o sol brilhasse o dia inteiro, quente, ardente, elas estariam lá brilhando, olhando cada filho que ficou aqui na terra. Então, com essa história, eu acredito que toda mãe, todo pai é luz que Deus encaminha na nossa vida, porque não conhecemos outros anjos ainda encarnados, é os nossos pais. E quando eles estão lá, eles estão olhando por cada filho que aqui ficou, porque os laços de amor não se desfaz com a morte do corpo físico. Então, essa história que eu quero, a minha gratidão a todas as mães, mães negras, brancas, as mães ricas, pobres, mães nordestinas, a toda mãe que teve a coragem de embalar um filho de Deus e trazer aqui na terra para um novo caminho, para ser uma criatura melhor. Nossos sentimentos de gratidão, de amor e de fé e de esperança, se elas não estão entre nós, mas um dia reencontraremos com aquela luz, a luz que brilha, que nos encaminhou na vida até agora. E elas continuam a olhar por todos nós. Muito obrigada pela atenção. Um beijo grande no coração de cada um. E os laços de amizade que aqui eu conquistei hoje, com certeza na vida, não tenho medo. Não sei o dia e a hora, nós levaremos para o outro lado da vida. Nos reencontraremos, porque eu não estou aqui a primeira vez. Estou aqui há muito tempo como espírito que somos e reencontro de almas. Muito obrigada e que Deus nos abençoe. Um feliz dia para todos vocês. Obrigada.